Olá, bom dia! Quarta-feira, 26 de outubro, está começando o Café com Pan. Hoje, excepcionalmente, voltamos com Elas na Pan, o programa que é feito para você, mulher contemporânea, que sabe usar a informação de qualidade a seu favor. Eu sou Cristiane Sanches e estou com vocês aqui até às 10 horas. Vocês sabem que toda terça-feira às 9, nós temos um encontro aqui marcado na 99.5 FM. E como meu amigo e apresentador do Café com Pão, Bruno Chamochumbi, está viajando essa semana, cá estou eu, novamente, com Elas na Pan, extra para vocês. Quer participar? Quer dar sua opinião? Quer sugerir uma pauta? Mande uma mensagem pelo WhatsApp no 971482932. 971482932. Eu vou adorar falar com você. 9h06. Autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem e faz de si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, das crenças, comportamentos, autoimagem e da imagem que os outros têm sobre nós. Quem nunca se sentiu o máximo em algum momento da vida, né? E quem nunca se sentiu o cocô do cavalo do bandido em outros momentos? Todo mundo já passou por isso, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Elas na Pan especial. E eu recebo aqui no estúdio duas mulheres fantásticas. A Master Coach, terapeuta de medicina chinesa e palestrante Elaine Curiacos. E a terapeuta Mary Ellen Luiz Brossi, especialista em autoestima. Ela é a dona da autoestima. Bem-vinda, Elaine. Bem-vinda, Mary. Que bom ter vocês aqui. Obrigada pelo convite, Cris. É um prazer, viu? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, é um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite, viu, Cris? Obrigada a vocês por aceitarem. Ontem estiveram, depois vocês vão falar a respeito de um super evento que vocês realizaram, que a Mary realizou, a Elaine estava... Eu estava acompanhando tudo pelas redes sociais, viu, meninas? Bom, mas antes da gente entrar no nosso bate-papo, a gente tem aí até as 10 horas para bater papo, entre nós e com os nossos ouvintes. Eu quero abrir esse programa com uma entrevista que eu fiz ontem com a doutora Marina Altuori, psicóloga, que é mestre e doutora em psicologia. Ela vai nos dar a dimensão da importância da autoestima. A gente vai abrir o programa com isso e depois debater, tá bom? Doutora Marina Altuori. Bruno, tá com ela aí na ponta da agulha? Vamos lá. Bom dia, Cris. Olha, muito agradecida por estar trazendo esse assunto que é tão importante para a vida de todo mundo, né? A autoestima, ela é fundamental na nossa vida, no nosso bem-estar. Então, o que significa autoestima? A gente ouve tanto falar sobre autoestima, mas o que seria, né? Se a gente procurar significados, a gente vai encontrar algo relacionado a algum valor próprio que a gente se atribui. Ou seja, eu posso traduzir isso como amor próprio, né? Como a gente gostar da gente mesma, a gente gostar de ser quem a gente é, né? E o gostar de ser quem a gente é envolve muitas coisas, né? Envolve o nosso valor próprio, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com o mundo, né? E o que traz bem-estar pra gente. A autoestima, ela precisa, assim, estar sempre abastecida, né? A gente precisa poder se sentir, pelo menos, minimamente bem, para a gente estar bem com a gente mesmo, né? Uma coisa depende da outra, né? Então, a autoestima, assim, uma definição boa é o nosso amor próprio. Doutora, agora, eu não sei se eu estou usando um termo absoluto aqui, mas é impossível que alguém, né, percorra a vida toda com a autoestima elevada. A gente tem momentos na vida, né, em que a gente passa por momentos aí de baixa autoestima. Que impacto isso tem na nossa vida, de passar por fases de baixa autoestima? Então, tem um impacto muito grande, né? Os momentos de dificuldades que a gente passa na vida, muitas vezes podem afetar, sim, a nossa autoestima. E às vezes não é nem o tamanho do problema, mas às vezes a frequência do problema. Problemas ainda que pequenos, mas que façam parte de uma rotina diária da nossa vida,
também podem afetar a nossa autoestima, né, da gente. E como que a gente vai lidar com isso, né? A gente pode aí recorrer a uma autoavaliação nossa, amigos, né, recorrer aos nossos amigos sempre nos lembram quem somos nós, quais são nossas qualidades. Muitas vezes a gente vai perdendo de vista, né? Eu falo que a gente vai se afogando em problemas, né? E a gente vai perdendo até de vista as nossas próprias qualidades, as nossas potencialidades, as nossas possibilidades. Então o cansaço também pode afetar a autoestima. Então, assim, são experiências de vida, né? Que podem fazer a gente se sentir desconfortável com a gente mesmo. Agora, podem ser também momentos importantes na medida que levam a gente a avaliar os caminhos que a gente vem escolhendo. São bons caminhos, não são? A gente vai precisar mudar a rota, vai precisar procurar outras atividades. Esse caminho que a gente escolheu foi bom até aqui, mas agora começou a dar problema. Então, ela também pode ser um sinalizador, né, de que a gente precisa aí fazer algumas mudanças, né, que possam ser fundamentais na nossa vida. Doutora Marina, qual que é o papel da família no fortalecimento da autoestima do indivíduo, né? Especialmente na infância, eu vejo que é uma construção que já começa muito cedo, né? A família tem um papel importante nisso. Cris, a família tem um papel fundamental, né? Se a gente pensar no bebê pequenininho, no recém-nascido, a gente sabe, né, as teorias aí do desenvolvimento estão aí para mostrar pra gente que um bebê, ele não precisa somente de cuidados físicos, né, de que sejam atendidas as necessidades biológicas dele, mas ele precisa fundamentalmente de afeto, né, ou seja, ele precisa de amor, né. Então, alguns estudos até mostram que, assim, um bebê que ele não recebe afeto, não recebe amor, ele muitas vezes ele pode deprimir e vir a desenvolver graves problemas de saúde, inclusive. Então, esse amor, no início da nossa vida, ele é fornecido pela nossa família, pelos nossos pais, pelas pessoas que exercem um cuidado sobre a gente. E é esse amor que a gente recebe que vai alimentando o ser humano, né, e criando aí a possibilidade dele, ao longo do seu desenvolvimento, internalizar esse amor e criar o amor próprio dele, né, mas no início da nossa vida, esse amor, ele vem de fora, então ele vem da família, a família é fundamental, né, o afeto, o amor, ele é fundamental na nossa constituição e no nosso desenvolvimento. Então, essas experiências, né, de afeto e de amor, elas vão criando na gente, como eu digo assim, um reservatório de amor próprio, né? São boas experiências desde o início da nossa vida. Uma pessoa que esteja permanentemente na infância submetida a críticas, que receba pouco afeto, pouco contato físico, né, do pai, da mãe, e que seja rigorosamente criticada, né, e pouco valorizada em suas qualidades, essa pessoa pode desenvolver uma patologia, um transtorno de personalidade, um transtorno de comportamento. Como é que a psicologia explica isso, doutora? Então, Cris, ela pode sim, né, uma criança que só é criticada, que não tem estímulos positivos, ela só recebe estímulos negativos, ela vai acabar tendo uma autoimagem negativa, porque a imagem da própria criança, ela é construída na relação com a família, com quem cuida dela, né? Com o pai, com a mãe, seja uma tia, uma avó, seja quem for que exerça esse cuidado. Então é a partir desse relacionamento, desse olhar, dessa troca, que ela constrói a própria imagem dela. Se ela constrói uma imagem negativa de si mesma, só com, né, dificuldades, com problemas, ela pode sim desenvolver problemas sérios, emocionais, na vida adulta, nem na vida adulta, Cris, até antes disso, né? Na infância mesmo ou na própria adolescência, antes de chegar à vida adulta.
essa criança pode começar a apresentar diversos problemas de comportamento, de relacionamento, de aprendizagem na escola. Então, assim, claro que a gente precisa botar limite em criança, isso não tem a ver com dar limites ou não, mas a gente precisa trabalhar também no sentido de estimular críticas positivas também na criança. Correto. Né? Não só críticas negativas, porque vai afetar a criança na autoestima, porque o que acontece? Essa criança vai crescer insegura, né? Correto. E aí, essa criança crescendo insegura, assim, o que a insegurança faz? A insegurança leva o adulto a ter dificuldades mais tarde também de fazer escolhas na vida, né? E de escolhas até que sejam boas para ele mesmo, né? Correto. Então, assim, é muito grave uma criança só receber críticas nessa idade que ela ainda está construindo a própria identidade dela. Para fechar, doutora, eu queria fazer a seguinte pergunta. As mulheres estão mais sujeitas a sofrer com baixa autoestima? Olha, Cris, infelizmente a gente vai precisar responder que sim, essa pergunta, né? Porque a gente sabe que a mulher aí conquistou vários direitos há pouco tempo, né? Como direito ao voto, direito ao trabalho, direito a liberdades, né? Que antigamente eram atribuídas aos homens. Então, eu acho que a mulher ainda vem lutando, né? Pela garantia, pelo respeito, né, dos seus direitos e obviamente, né, a gente percebe em vários comportamentos que ainda o machismo, ele ainda impera na nossa sociedade, infelizmente, e essa luta constante, assim, pelo nosso espaço, pela nossa voz, né, para que a gente faça a nossa voz ser ouvida, para que a gente tenha a liberdade sobre o nosso próprio corpo, sobre as nossas vidas. Isso também leva a um desgaste. Como eu falei, né, o cansaço também leva ao desgaste. E a mulher fica mais afetada, assim, né, em relação a questões de baixa autoestima e acaba, né, essas situações acabam criando maior vulnerabilidade, né, para a vida das mulheres. Sem contar, né, doutora, a cobrança com relação à juventude e a beleza da mulher, que ela tem que lutar o tempo todo para se manter dessa forma, para poder, quer dizer, é um duelo com a autoestima permanente, né? Permanente, ótima lembrança, Cris. A mulher, ela tem essa marca dessa cobrança, ela não pode nem aceitar, se relaxar, né? E falou, não, tudo bem, agora eu estou envelhecendo, eu vou assumir a minha própria idade. Ela está sempre na luta com o tempo, né? Olha que desgaste, né? Como a gente fica com a nossa autoestima abalada por não aceitar o que é da natureza humana, que é natural do ser humano. Todos nós vamos envelhecer, né? E eu gosto de falar que a gente também tem mulheres que são exemplos pra gente, que estão lutando, né, para que esses direitos nossos também, poderem envelhecer, sejam também vistos de forma natural pela sociedade. Tem mulheres inspiradoras, Cris, eu vou aproveitar para lembrar que você é uma dessas mulheres inspiradoras, né? Então, e que é ótimo que elas façam parte da nossa vida, porque elas, né, pessoas inspiradoras como você dão esperanças pra gente, né? Muito obrigada, num mundo mais igualitário. Obrigada, olha, foi um prazer falar com você, obrigada pela sua participação, sempre muito didática e oportuna, e continua com a gente aqui no Elas na Pan, que a gente vai continuar o programa e o assunto rende bastante. Um beijo para você, doutora Marina Autuori. Um beijo, Cris. Muito obrigada pelo convite. Elas na Pan. 9h, mais 19 minutos. Doutora Marina Autuori, um beijo novamente, viu? Você é uma querida, uma autoridade em psicologia, uma mulher incrível, que está aqui em Piracicaba fazendo um trabalho maravilhoso. Obrigada aí, viu, doutora? Eu quero aproveitar para mandar um beijo também, agora é hora dos beijos. Um beijo para Eliana, né, da Penha Silveira, minha amiga, que está lá em Mantova, na Itália, coladinha aqui na 99.5, Jovem Pan News, Piracicaba, ouvindo Elas na Pan. Obrigada pela audiência, Ali. Um beijo para você. Quando você estiver no Brasil, vamos bater um papo aqui no programa, tá?
Bom, vamos voltar aqui do estúdio com a doutora Elaine Curiacos. Opa, engasguei. Doutora Elaine Curiacos, a Mary Ellen Brossi. A gente veio falar sobre autoestima. E eu já quero soltar aqui uma pergunta para a nossa primeiro bate-papo. Elaine, a baixa autoestima, ela assombra mais as mulheres? É isso, a doutora Marina disse que as mulheres estão mais sujeitas. Você concorda com isso? Mulher está mais sujeita à baixa autoestima? Olha, na verdade, Cris, a gente traz das nossas antepassadas eu acho que essa marca, né? Porque a mulher antigamente, ela não tinha voz, ela tinha que simplesmente obedecer, ser submissa. E por mais que hoje a gente tenha conquistado muito, muito, ainda a gente traz isso muito forte dentro de nós. E não adianta a gente dizer que nós estamos aqui hoje inteiras sem trazer um passado. Nós trazemos o passado em nós trazemos o modelo da nossa avó, da nossa mãe, né? E que, de repente, isso, por mais que você queira, acaba sempre voltando. Então, eu sempre falo que sozinha não dá. Então, quando você percebe que tem algo te prendendo, que você não está conseguindo ser você mesma, não está conseguindo realizar, é preciso buscar ajuda para ir ressignificar essas histórias que você traz dentro de você, que se tornam crenças limitantes. E eu tenho uma frase aqui, até eu coloquei uma série de frases para a gente comentar lá na frente, mas eu acho que é oportuno colocar aqui agora. Alguém disse que a baixa autoestima é como dirigir pela vida com o freio de mão puxado. Você concorda com isso, Elaine? Eu queria também a palavra da Mary sobre isso. Parece que a gente não desenvolve, né? Exatamente. Você tem potencial, você tem capacidade, mas a crença, como o próprio nome diz, limita você. A crença limitante que você traz limita. Eu só queria rapidamente, né, dizer assim, quando a gente está na barriga da mãe já, além de tudo que a gente já traz, a gente tem o que a gente vai entendendo com os nossos filtros como verdade. Então, assim, qual é a mulher, né, vamos pensar em uma porcentagem, qual é a mulher que quando ficou grávida, vibrou, adorou, ficou bem 100% os 9 meses? É muito difícil, porque a gente tem medo, a gente tem dúvidas, a gente sabe que não é fácil ser mãe, que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, o que acontece? A gente se assusta. E quem está lá dentro, o bebê que está lá dentro, muitas vezes não entende isso como uma coisa normal e natural. Vai começando já a entender como uma rejeição. E aí começam as dificuldades que a gente vive. Às vezes, a criança que está lá dentro, o filtro dela não captou. Mas na hora que ela nasce, às vezes a família estava esperando homem, veio mulher. Às vezes tem famílias, ainda hoje, por incrível que pareça, que falam que mulher não serve para nada, que devia ter nascido homem, porque o homem vai trabalhar, vai ter um sobrenome, vai continuar o nome da família. Então, essa é uma coisa tão arcaica, mas ainda hoje eu tenho consultório há 38 anos e até hoje eu atendo e a gente vê que realmente até hoje existe isso. Chega a ser chocante, né? A gente pensar que no século XXI, né? Já passados aí 20 e tantos anos do século XXI, ainda exista esse tipo de mentalidade, né? E aí, ainda por cima, não só isso, o que acontece? A mãe muitas vezes fala, ai, que droga, é mulher só sofre. Então, vem muito isso na nossa memória. É isso que você chama de crenças limitantes, Crenças né? limitantes. E essas crenças limitantes vão fazer você enxergar a vida desta forma. A partir dessa ótica. Exatamente. Né? Então, assim, se eu tenho dentro de mim aquela imagem que ser mulher é difícil, que mulher só sofre, tem que menstruar todo mês, é a menopausa, é a gravidez, o que acontece? Eu creio tanto nisso, aquilo faz parte de mim, que eu vou atrair situações para mim de sofrimento. Eu vou ter uma vida pesada, difícil, cheia de problemas e dificuldades. E aí vou confirmando o tempo inteiro que mulher só sofre, que a vida é difícil, e não vou deixando a vida em abundância que eu mereço, você merece, fluir. Isso. Não é, Mari? Referente ao freio de mão, né? A autoconfiança é tudo, né? Quando você tem autoconfiança, você atinge... o céu é o limite, né? Quando você confia em você, você se autoconhece, né? O autoconhecimento, você vai longe, né? Você quebra qualquer barreira. Mas eu concordo com a Elaine que tudo começa lá na barriga. Eu sou experiência disso.
A Elaine me fez uma vivência, né? Me fez sentir essa sensação. E realmente, esses bloqueios que vão criando durante os anos vão fazendo aos poucos você perder um pouco da sua autoconfiança. E você também vai adquirindo, vai prestando atenção na opinião dos outros e vai deixando de ser a sua própria opinião. Então, a opinião dos outros acaba sobressaindo sobre quem é você. E você tem que saber separar isso. A sua opinião, né? Isso faz parte de você. Essa é a minha opinião e eu devo seguir assim, né? E quando você decide seguir o seu propósito, seguir em frente, você tem que ter muita força e tem que estar muito forte para seguir em frente, porque senão você dá uma amolecida no meio do caminho. Mas quando você está falando que você tem essa decisão, esse poder de escolha, você tem que estar muito confiante de quem você é, né? Isso, exatamente, é isso que eu quero dizer. Porque quando você não confia em você, quando você ouve o que esse falso eu, essa mente fica falando para você o tempo inteiro, que isso não é para você não é boa o suficiente, peraí, você não tem capacidade, você é burra. Coisas, gente, que a gente escutou na infância, porque Sim. o pai e a mãe, os adultos que estavam em volta de nós, eles são pessoas maravilhosas, só que eles são muito humanos, eles têm muitos problemas e dificuldades que não resolveram, porque eles não tiveram os recursos que nós temos hoje. Sim. Então, gratidão eterna aos nossos pais Sempre. e adultos que estavam ao nosso redor, mas eles ferraram com a nossa cabeça. Muitas vezes, né? Tem esse Com certeza, não com é? certeza. Muitas vezes você percebe que há uma projeção de frustrações, né, em cima daquele filho, daquele descendente, né? E que você acaba justamente carregando aquele peso, né? Porque pensa assim, minha mãe, por exemplo, tinha muito medo. Então, tudo que ia fazer, ela colocava o medo dela. Você vai cair, você não consegue, você não é capaz. Espera aí, não faz isso. Sossega. Era esse o discurso que eu escutava em casa, né? Então, é que eu busquei muita ajuda. Porque senão eu estaria totalmente travada. E não é só com o freio de mão puxado, é sem andar mesmo, sem ligar o carro. Essa que é a verdade. E porque o medo paralisa, né? Muito. E aí, quando a gente perde a confiança ou não adquire confiança em si mesma, você acaba adiando, estacionando, deixando para depois, né? A vida vai passando e você percebe que não desenvolveu, né? E hoje, realmente, como você disse, Elaine, existem recursos, a ciência avançou, né? Se estuda o comportamento, muita coisa vem à luz hoje para a gente, né? Olhar e falar, puxa, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar nisso, né? E hoje você tem essa possibilidade. O grande boom hoje é a neurociência, né? Que ela mostra pra gente muita coisa sobre a nossa mente que a gente não sabia. E junto com a neurociência, que eu sou muito estudiosa dessa área, tem a física quântica. A física quântica, ela mostra que nós temos uma vibração, uma assinatura vibracional. Então, qual é a assinatura que você está mandando para o universo? Você está mandando para o universo o quê? Eu não sou capaz, eu não consigo, isso não é para mim. Você vai ter mais disso. Então, tudo que acontece na sua vida vai forçar você a ter esse tipo de situação. A gente estava aqui, a Elaine estava chegando, a Medi também. A gente está falando de pandemia, né, Elaine? O último compromisso social que eu fui antes de ser decretada a pandemia foi numa palestra justamente que a Elaine promoveu no Teatro Municipal com a Leila Navarro. E 600, você lotou o teatro, foi um sucesso. E a partir daí a gente precisou parar tudo, né? A gente estava falando como foi complicado a gente se reorganizar, né? E se reinventar naquele momento, né, Elaine? E foi uma prova para o nosso autoestima e foi uma oportunidade para o autoconhecimento, né? Você também sentiu isso, Mari? Então, na verdade, no momento da pandemia, ao contrário, para muita gente, a parte profissional, né, estava muito abalada, o meu não era só a parte profissional, era a parte pessoal, né, que minha mãe já estava, né, as últimas, mas depois a gente comenta sobre isso. Então, justamente, eu vou chamar o break, porque aí eu quero que você conte a sua história, Mari, que é uma história muito interessante, e depois eu quero que vocês falem do trabalho que vocês realizam nessa coisa da autoestima. A gente quer saber como é que a gente se livra de baixa autoestima, porque todo dia não dá, né? Tem caminho, sozinho não dá. É isso aí, vamos pro break, então. Elas na Pan.
9 horas, mais 35 minutos, estamos de volta aqui com Elas na Pan, que hoje recebe Elaine Curiacos e Mary Ellen Brossi para falar sobre autoestima. E quem tá mandando um áudio aqui é minha amiga lá, Eliana, da Peia Silveira, que tá lá em Mantova, na Itália. Ela quer participar do programa, já mandou um áudio. A gente vai até a pergunta para fazer para vocês, meninas. Vamos lá? Vamos soltar. Bom dia, Cris. Bom dia, doutoras que estão aí participando do programa. Cris, será um prazer enorme, enorme mesmo, você sabe, né? Sempre participar aí com você. Assim que eu voltar para o Brasil, a gente combina. A minha pergunta é: até onde a terapia ajuda a questão da autoestima? Terapia ou uma consulta com um psicólogo? O que seria? Terapeuta ou psicólogo na questão da autoestima? O que é melhor? Elaine já se aprumou aqui para responder. Na verdade, depende muito do que você está buscando, né? A diferença entre psicólogo e terapeuta é que o psicólogo, ele tem aquela linha mais tradicional de trabalhar, de uma forma que vai aprofundando, tem um tempo para você fazer, e eu não tenho aqui o conhecimento para explicar ao certo. O terapeuta, ele vai buscar linhas alternativas para acelerar o seu processo. Então, eu vou falar como terapeuta que eu sou. Eu acho assim que a terapia, quando você busca, você primeiro tem que estar muito aberta. Não é o terapeuta nem o psicólogo que vai mudar a sua vida. E tem pessoas que ficam 10 anos fazendo terapia e não mudam. Por quê? É você que vai abrir a fechadura do lado de dentro. Então, quando você chega numa terapia, você tem que estar pronto a querer mudar. O método que eu trabalho é um método de terapia breve. Então, assim, a pessoa fecha 10 sessões comigo e ela vai resolver aquela questão mais específica. Então, nós temos um foco e não é você que vem e fala. Eu vou, através de teste muscular ou de algumas alternativas que eu fui criando no meu método, quando eu atendo o Brasil e o mundo online, eu tive que criar novo na pandemia, inclusive, né, Cris? Então, a gente vai buscar no seu inconsciente, na linha do tempo, onde é que estão os links para esse momento, para essa dor que você está sentindo hoje. Então, é importante assim, você está com uma autoestima baixa, por quê? Então, nós vamos buscar lá na gestação, vamos trabalhar suas antepassadas, vamos ver na infância qual foi o olhar que passaram para você de mulher, qual foi o olhar que passaram para você de quem você é. Porque quando você é criança, você não sabe quem você é. Você vai vendo a vida e vai vendo você mesmo através das pessoas que estão ao seu redor. Então, conforme as pessoas vão falando, numa hora de raiva, numa hora que a pessoa está ansiosa por alguma coisa, então você é criança. Eu vou só dar um exemplo bobo aqui. Vamos imaginar que você é uma criança, você senta na mesa para almoçar, a mãe coloca um copo de suco ali e você, na hora que está ali se mexendo, bate no copo e derruba na toalha. Sua mãe acabou de colocar uma toalha limpa na mesa. O que acontece geralmente? A mãe que está ali, ela está às vezes ansiosa, nervosa, na correria, ela não presta atenção no que ela fala. E aí ela solta um grito e fala assim: menina, você é uma desastrada, olha o que você fez, eu acabei de colocar a toalha limpa, você derruba tudo. O que é uma reação, às vezes, né, Elaine? É uma reação. É instintiva, às vezes está tão cansada, né? Exatamente, e a maioria das vezes é assim. Só que a criança, naquele momento, ela entende que ela é desastrada, que ela faz tudo errado, que a mãe não gosta dela, e que ela estragou a toalha, que a toalha é mais importante do que ela. Olha quanta mensagem negativa você passa para uma criança num simples acontecimento desse. Você imagine 24 horas do dia, anos e anos da sua vida, quantas mensagens negativas você recebeu. Então, eu vou buscar cada uma delas e vou ajudar você a ressignificar. Porque hoje você tem entendimento da vida, porque hoje você amadureceu e pode, junto comigo, enxergar de uma forma diferente. E a neurociência prova para nós hoje que, se você muda um ponto de vista sobre uma situação, você muda o acontecimento dentro de você. Então dá para nascer de novo, dá para recomeçar, dá para ter uma vida leve, transformadora, não é, Mari? Com certeza. Deixa eu perguntar uma coisa, Elaine. Ela falou dessa diferença de psicólogo e terapeuta. Vou falar pela minha própria experiência. Eu acho que também vai um pouco da empatia.
você como paciente se sentir mais à vontade com a técnica do profissional, né? Porque não adianta, às vezes ele tem um estudo, tudo, mas você não se identificou, você não se sentiu à vontade. É como se for um médico e você não criou confiança nele. Então, você não vai obter o resultado desejado. E o meu caso com a Elaine, eu tenho certeza que já obtive o resultado desejado. Né? Eu queria que você justamente contasse um pouco. Logicamente, você me contou essa história nos bastidores, foi até isso que me despertou muito, né, o interesse, a vontade de fazer esse programa especial sobre autoestima, porque você hoje tem um perfil nas redes sociais denominado Dona da Autoestima, que é muito bacana. Eu sugiro as pessoas entrarem, assim como também no perfil da Elaine Curiacos, que é @Elaine Curiacos, e @dona.da-autoestima. Entrem para ver, gente, é muito bacana. Conta essa história pra gente, Maria, a sua ligação com a Elaine. A minha história é uma história bem complexa, né? Eu sou filha única. Aos 14 anos, minha mãe, com 39 anos, que é a minha idade hoje, foi diagnosticada com uma doença degenerativa chamada ELA. É uma doença progressiva, né? E quando a gente descobriu toda aquela informação, né? Eu não tinha dimensão de tudo que nós íamos passar, né? O terror, né? Assim, momentos bastante complicados. Quando minha mãe era uma mulher muito vaidosa, foi Miss Poços de Caldas, eu sou mineira, nossa família é de Poços de Caldas. E ela, com aquela beleza toda, ela se fechou. Nós nos fechamos dentro daquela casa, nós três, e ela não quis mais saber de ninguém. Mas o que eu acho mais interessante é que ela manteve o autocuidado. Então ela se cuidou muito, ela era uma mulher muito vaidosa, e aí a dor se transformou em vaidade. Para ela não sentir tanta dor, ela se cuidava, fazia uma escova, fazia as unhas, cuidava da pele, enfim, nunca se deixou de lado. E geralmente quando a gente tem algum problema, a gente conta para todo mundo e esquece da gente mesmo. No caso dela, não. Ela esqueceu do mundo externo e se cuidou, né? Então, isso hoje, ao meu ver, eu achei bastante interessante. Vivemos uma história de 23 anos entre altos e baixos, internações, traqueostomia. Eu me tornei enfermeira sem corém. Aprendi a dar banho de leito e tenho o maior orgulho porque fiz tudo com muito amor. Então, se você tem um parente doente na sua casa, deposite o seu amor, deposite toda a sua energia. É cansativo? Mas depois, eu garanto, é uma recompensa muito grande, que é o que eu estou tendo agora. Após o falecimento dela, que fazem 2 anos, eu me casei. Após esse casamento, eu perdi o meu emprego, que meu pai tinha uma empresa de 30 anos, eu trabalhei lá. Pandemia, né, minha gente? A consequência foi também, já não estava indo nas melhores, né? A pandemia ajudou a arruinar a empresa, perdi meu emprego e 4 meses depois eu descobri que eu estava grávida e eu perdi o meu bebê. Aí que eu me senti realmente no fundo do poço, um escuro, muito escuro mesmo, e um silêncio ensurdecedor. A verdade é essa. Você está falando dos últimos 2 anos. Dos últimos 2 anos. Tudo isso aconteceu nos últimos 2 anos. Exatamente. É muito pouco tempo para tanto acontecimento, né? Foi. E aí, eu moro numa chácara, eu recebi uma paz, né, porque minha vida era tão agitada, entre trabalho e cuidar da minha mãe, né, ajudar meu pai, auxiliá-lo, o silêncio foi muito grande. E eu chorava demais. Então eu saía na rua, ninguém percebia que eu estava mal. Mas no meu íntimo, eu não conseguia sair daquele buraco. Eu abraçava meu marido e chorava muito, pedindo ajuda. Mas coitado, ele não podia me ajudar, não tinha como ele me ajudar. E aí foi quando eu me olhei no espelho e eu me vi com os olhos muito inchados. Eu estava muito triste. E eu falei, minha mãe nunca foi isso. Então eu vou honrá-la. Eu preciso de ajuda. E aí foi quando, através de outros contatos, eu tive o prazer de conhecer a Elaine Curiacos, que me acolheu com muito carinho e me entendeu com a experiência dela, com uma única palavra, poucas palavras que nós conversamos, ela entendeu exatamente o que eu precisava. E ela falou, vem comigo que eu vou te ajudar.
E quando você está no fundo do poço, é o melhor lugar para estar, porque você não tem mais para onde ir. E aí foi como se fosse um trampolim. Eu falei assim, ela está me estendendo a mão e eu vou com tudo. Eu não tenho mais nada a perder, né? No meu íntimo, era assim que eu me via. E ela me deu as mãos e eu tô aqui com ela até hoje, eu tenho um prazer imenso. Ela me pôs no trilho. Eu queria ajudar as pessoas, porque eu acho que nesses 23 anos a gente tem muito para acrescentar para a vida das pessoas, mas no momento eu não queria viver aquela patologia. Aquela patologia ainda para mim é um pouco dolorosa, e eu acho que para você doar, você tem que estar ainda fortalecida. Né? Mas, por que não lidar com a autoestima? Que minha mãe era uma mulher que tinha uma autoestima elevadíssima, até demais. E eu, modéstia à parte, também gosto muito de me cuidar, porque é o que a própria Elaine disse, a gente vem um pouco de referência dos pais, né? Então, eu sou uma referência total dela. E ela me ajudou a entrar nesse mundo maravilhoso das mulheres, né? Da autoestima. Fiz um curso que ela me indicou, maravilhoso. Então, hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou especialista em autoestima. E, por isso, o nome Dona da Autoestima. Só que lembrando a todas as mulheres que todas nós podemos ser donas da nossa própria autoestima. Basta a gente querer. E a autoestima elevada, me corrijam se eu estiver enganada, além da questão da aparência, que é importante, porque o autocuidado, você, né, na aparência, mostrar o que você tem dentro, ela pode se manifestar de outras formas também, né? Acho que as pessoas podem se cuidar, sei lá, às vezes eu tenho uma autoestima elevada porque eu quero aprender a falar um outro idioma, eu quero exercitar outros talentos, ou aprender um instrumento musical, isso vai melhorar a minha autoestima. É isso. Ou necessariamente a autoestima ela tem que se refletir no exterior, no visual. Não, na verdade, não. A questão é assim, quando você tem uma boa autoestima, você tem mais vontade de se cuidar. Essa que é a verdade, externamente instintivo, falando. né? Isso. Natural. Mas o que acontece é que muitas vezes a autoestima, se a gente for falar de uma maneira simples, ela é o que você acha de você. Uhum. O que você acha de você? Né? Como que você se vende? Se você for vender uma caneta que não escreve, ninguém vai querer comprar, não é verdade? É verdade. Agora, como que você fala de você? Quem você acha que você é? Então, vai muito além da aparência. É o cuidado externo, mas é você ter confiança em quem você é. É você confiar que você é capaz, que você pode ser quem você quiser ser. É você, como a Mari falou. A Mari tinha duas opções. Ela estava no fundo do poço, então ela podia ser vítima, como a maioria é. Ai, como eu sofro, como eu sou coitada. Tudo aconteceu comigo. E por que tudo aconteceu com ela? Porque Deus tem um propósito imenso para ela. Ela precisou passar por todas essas perdas para ela entender o quanto ela é forte, o quanto ela está preparada. Né? Então, ela tem dois caminhos. Ou fica no vitimismo, como a maioria fica, ou ela vai dar esse passo à frente. E como eu falei, a terapia ou o que você busca de ajuda depende de você, porque ela chegou para mim e quando ela chegou, ela falou, eu quero mudar. Eu quero sair desse lugar. Eu preciso mudar. Eu preciso e eu quero. Eu quero sair então, desse você tem buraco. que querer, porque se você também quiser ser vítima, você vai ser vítima pro resto da vida. Então, a autoestima é quem você é para você. Para você. Independe muito se é externo, se é interno, é um conjunto. É o valor que você atribui a si mesma, que pode ser elevado ou baixo, né? O valor, né? Eu tenho meu valor. Qual é o meu valor, né? E não me interessa o que o outro pense do meu valor, exatamente. Né? O valor quem atribui a mim sou eu mesma, né? Acho que é isso que a gente tem que ter muito em mente, não é isso? A gente tem, Cris, uma frase primária. Eu gosto muito de falar isso. Quando a gente nasce, a gente tem uma frase primária que a gente leva pela vida se não tiver consciência. A minha frase primária, Elaine, eu tenho que eu tenho que agradar todo mundo para ser aceita. E por anos da minha vida, eu fiquei tentando agradar todo mundo para ser aceita. Isso custou muito caro para mim. Porque eu não era eu não decidia, eu não falava, as escolhas eram o que escolhiam para mim, o que eu deixava. Então, eu tinha muita dificuldade de falar, eu não gosto disso, eu não quero isso não é para mim. O não para mim era quase impossível. Né? Então, quando a pessoa tem uma boa autoestima, ela não tem nenhum problema para dizer, não quero isso, não gosto disso, isso não é o que eu estou querendo agora,
Inclusive, eu não quero ficar perto dessa pessoa, eu não quero conviver com isso. E, às vezes, tem a ver até com a própria família, inclusive, né? Então, a gente começa a fazer escolhas de forma consciente quando a gente se conhece e quando a gente começa a entender como a gente funciona, qual é essa frase primária que a gente precisa mudar e, principalmente, quando a gente vai adquirindo segurança. Agora, eu só queria fazer um alerta que tem muita gente, por exemplo, eu atendo mulheres que dizem assim, meu marido tem uma ótima autoestima, porque ele fala que ele é isso, que ele fala que ele é aquilo, ele fala... Cuidado, essa arrogância, ela não é uma boa autoestima, não é uma autoestima alta. A arrogância é para esconder um medo de rejeição. A pessoa diz que é, mas ela não sente que é, ela não acredita que é. E o que vale, gente, aquilo que você pensa... tem um valor vibracional. Aquilo que você sente é 5 vezes maior do que o que você pensa. Então, eu posso estar aqui dizendo para vocês, gente, eu sou ótima, eu sou capaz, mas no meu coração eu sinto que eu não sou. Acredite, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque o que você sente é o que vibra de verdade. Então, é muito importante isso. Eu tenho pessoas que eu conheço que têm uma falsa boa autoestima. O que seria isso? Eu chego aqui e falo, bom dia, gente, eu sou Elaine Curiacos, a esposa do juiz tal, do presidente tal, eu tenho um carro tal, eu tenho um posicionamento tal. Então, isso é uma falsa autoestima. Eu estou usando de coisas externas para dizer que eu sou boa. Para esconder também as fraquezas, né? Exatamente. Eu estou me escondendo atrás de alguém que eu acho que é poderoso. Sim. Ou de uma coisa que me dá status, um carro bonito, uma roupa de marca, enfim, né? Eu quero mandar um beijo aqui para Mônica Magoa, uma piracicabana que está lá em Maryland, nos Estados Unidos, está nos ouvindo, inclusive ela quer conversar com você, já me pediu aqui o contato. Ai, que ótimo. Mônica, estamos no Brasil, você vai no adorar mundo. bater papo com elas, viu, Mônica? Um beijão para você. Vamos pro break, Bruno, e a gente volta para fechar. 9 horas, mais 56... Mas já, Bruno, 9 horas e 56 minutos, o programa já está acabando e a gente mal conseguiu, né? Tem tanta coisa. Tem assunto para mais uns 3 programas, pelo menos, pelo né? menos. Mas eu queria, de vocês duas, para a gente fechar aqui, até em forma de considerações finais, a gente tem 4 minutinhos, na verdade 3 minutinhos, que vocês dessem uma dica para quem está nos ouvindo, está se sentindo com a autoestima baixa, não está muito bem. Que primeiro passo pode ser dado para sair dessa situação? Bom, eu acho que, a princípio... Só um minutinho. Ah, deu problema no microfone. Aí, eu acho que... Pode falar, Mari. Gente, peraí, gente. Deu uma falha técnica, os 3 minutos. Pronto. Bom, pessoal, eu acho que, primeiramente, você tem que basear sobre os 6 pilares, né? Que seria o autoconhecimento, você se conhecer, se limitar, né? Saber os seus limites, ter autocompaixão, enxergar isso e focar, saber aonde você quer chegar, aonde você quer chegar. Alto valor, se valorizar, acima de tudo, você tem que se valorizar. A imagem, que é a consequência de tudo isso, e mais consequência ainda, o seu próprio reconhecimento, que é uma coisa maravilhosa, né, gente? Exatamente. Então, eu sugiro para vocês que você se olhe no espelho. Você pode se olhar no espelho com roupa ou sem roupa, não importa, mas você precisa olhar no fundo dos seus olhos. Fale para você, eu te amo, eu te aceito, eu te perdoo, porque agora eu te vejo e eu quero que você veja uma luz em você, porque você é luz. Nós somos luz vivendo uma condição humana. Eu vivo uma condição humana de gordinha hoje, tá tudo bem. Você pode falar que eu sou gordinha e eu falo, não tem problema, pode falar eu sou mesmo, isso não vai me incomodar. Pode ter me incomodado? Já me incomodou, hoje não mais, porque eu sei que eu sou e tá tudo bem. Então, olha no espelho e vai além da aparência, porque isso é só uma condição humana, que você pode mudar ou não, mas não importa, você é luz. Olhe para a luz que você é. Perdoe se você não fez o que você queria ter feito, você fez o melhor que você conseguiu dentro das condições que você tinha. Perdoe seus pais e os adultos que colocaram na sua mente que você não é legal, porque eles fizeram também o melhor que eles puderam. Se valorize. A partir de hoje, olhe para você
com orgulho da sua história. Veja tudo que você construiu até aqui. Bem ou mal, você chegou até aqui. E tem muita construção, tem muita superação. Então, olhe para você com amor, com carinho, com valorização. E como a Mari falou, veja bem onde você quer chegar. Trilhe um caminho. Volte a sonhar, mulher. Volte a sonhar. E se você sonha e não realize seus sonhos, porque você merece. Não existe limite. O limite é você que coloca. Nós viemos no mundo para ter vida e vida em abundância. Então, bora lá tomar posse do que é direito seu. Esse é meu conselho. Ai, amei. Ai, tô tão feliz de ter vocês aqui. A gente vai terminar o programa. Eu vou deixar aqui uma frase de um dos meus escritores favoritos, que é o Gabriel Garcia Marques. Ele diz o seguinte: os seres humanos não nascem de uma vez por todas no dia em que suas mães os dão à luz, mas a vida os obriga continuamente a dar à luz a si mesmos. Ai, que lindo. É lindo isso, né? Maravilhoso. Todo dia a gente tem que renascer, trazer essa luz e acreditar no potencial, não é isso? E agradecer, Afinal, né? a gente ganhou um dia de presente, né? Isso. Então, Sim. agradecer por esse dia, Sempre. que é um presente. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Foi muito bacana ter a Elaine Curiacos, ter a Mary Ellen Brossi aqui falando sobre autoestima. Quero agradecer a doutora Marina Autori, que nos atendeu também. E na técnica eu tive aqui o apoio do querido Bruno Alves, do meu Grande colega Bruno. ali, Grande Gonzales, Bruno. E eu, Cris Sanches, espero você todas as terças-feiras no 99.5 FM, na Jovem Pan News Piracicaba, né, a partir das 9, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Até lá, um grande beijo e a gente se encontra. Obrigada, Cris. Um beijo. Obrigada, Cris. Um beijão. Beijão.